em Neemias, capítulo de número 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E Hanani disse para Neemias: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podeis sentar, meus irmãos. O livro de Neemias narra a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que havia sido destruída há 90 anos atrás. Por que, pastor, 90 anos? Porque o cativeiro babilônico durou 70 anos. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? É só você fazer a soma de Jeremias capítulo de número 25, versículo de número 11, vai dizer que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Eu sei que existem pessoas corajosas que, não sei se corajosas ou com uma vida espiritual muito apagada, para não acreditar na Bíblia, mas a Bíblia é o único livro que narra fatos antes de acontecer, é o único livro profético, de fato, que a gente conhece sobre a terra. E falando em profético, falando em profecia, a profecia de Jeremias dizia até o tempo que Israel ficaria presa na Babilônia. Está escrito em Jeremias capítulo 25, 11, e essa nação de Israel vai servir ao rei da Babilônia por 70 anos. E dito e feito, durante 70 anos o povo foi governado por povos pagãos, né? Babilônia não temia a Deus, e essa também foi uma forma de Deus corrigir o povo, colocar o povo no trilho de novo, fazer o povo abrir os olhos através, já que o povo não abriu os olhos através de profecia de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, o povo abriu os olhos através do cativeiro. E por que 90 anos depois do cativeiro? Porque o povo vai ficar 70 anos como escravos, e a Bíblia diz aqui, que a gente acabou de ler, que no ano 20º estava Neemias na fortaleza do rei Artaxerxes, em Suzã. Aí você calcula 70 anos de cativeiro e ano 20º do rei Artaxerxes, você calcula 90 anos depois da destruição. Então, depois de 90 anos, irmãos, quase 100 anos depois, a cidade de Jerusalém vai ser destruída. É muito tempo ou não é? É muito tempo. Quase 100 anos depois da destruição. É por isso que você tem que ficar ligado com a tua vida espiritual, porque pode, se cair, se for destruída, pode demorar muito a ser reconstruída de novo. Aleluia. Porque para perder o que você tem hoje é muito fácil. Para ganhar não. Para você conquistar, para você chegar ao nível que você chegou com Deus, ao nível que você está com Deus, é um processo duradouro, é um processo de anos, é um processo de várias transformações, várias buscas. Mas para você perder o que você recebeu de Deus, a Bíblia diz que o filho pródigo perdeu rapidamente tudo o que ele tinha ganho na casa do pai. Tudo que ele tinha, todo o direito que ele tinha, ele perdeu. E a Bíblia diz que ninguém dava nada por ele, porque para perder é rápido, mas para reconquistar
reconstruir demora, para reconquistar demora. Não é porque seja impossível, é porque a pessoa que caiu, ou a pessoa que perdeu, ou a pessoa que se distanciou, ela mesmo coloca na cabeça dela, ou o inferno incute na mente dele, que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo, que essa cidade nunca mais vai ser reconstruída, que essa comunhão nunca mais vai ser reconstruída. Eu sei que você está bem com Deus, mas se você passar por algum acidente no percurso, se você passar por algum acidente no caminho, lembre-se que o caminho de volta sempre estará aberto. Aleluia. Lembre-se que o caminho de volta sempre estará intacto. O diabo roubou a riqueza do jovem pródigo, o diabo roubou a saúde do jovem pródigo, o diabo roubou a alegria do jovem pródigo, mas o diabo não pôde fechar o caminho de volta para a casa do Pai. O caminho sempre vai estar aberto para a reconstrução do teu casamento, para a reconstrução da tua vida com Deus. Mas o que você puder fazer para vigiar, para que você não tenha que passar pelo processo de reconstrução, conserve o que você, aleluia, o que Deus edificou na sua vida. Conserve o que Deus edificou na sua vida. Deu para vir no culto? Vem para o culto. Deu para orar? Vai orar. Deu para ler a Bíblia? Então vai. Isso é uma forma de você conservar a sua cidade espiritual edificada sobre a rocha. Tem muita gente que fala assim: não vou não, porque vai ser só mais um culto. Mas aonde Jesus está, porque nunca vai ser só um culto, pode ter 2, pode ter 3, mas onde Jesus está, não existe culto previsível. Aonde Jesus está, não tem como prever o que vai acontecer, porque onde Ele está, coisas extraordinárias acontecem. Quer um exemplo? A Bíblia diz que a mulher sofria de encurvatura, a mulher encurvada há 18 anos. Quando Jesus entrou na sinagoga, ela estava na sinagoga também. Aí todo mundo pensou: vai ser o mesmo culto, aquela mulher vai continuar do mesmo jeito. Só que tem 3 coisas que acontecem quando Jesus está presente no culto. A primeira, o imprevisível acontece. Aquilo que tu não está imaginando pode acontecer. Fica ligado aí, porque tem 2 ou 3, Jesus está presente onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então aquilo que você já tinha até esquecido, já tinha até desistido, pode sair daqui com as suas expectativas renovadas, porque aonde ele está, glória, oh glória, o culto não é do jeito do homem, é do jeito dele. Segunda coisa que acontece quando Jesus está, aquela mulher sentou lá no último banco da igreja, mas ela foi vista por Jesus. Às vezes a gente para de fazer o que é certo, porque tem gente que está fazendo errado, aí a gente vai
e começa a deixar de fazer o que é certo. Ah, não tem ninguém vindo para o culto, não vou vir também não. Faça a tua parte, porque não tem como você passar despercebido num culto onde Jesus está presente. Não tem como você dar algo para Deus, dar o teu melhor para Deus e não ser observado por Ele. Deus está observando o teu esforço, Deus está observando a tua luta, Deus está vendo. Você pode estar igual aquela mulher, mesmo debaixo de sentença de dor, ela vinha para a igreja, mesmo debaixo de enfermidade, ela vinha para a igreja, e aquela enfermidade era uma enfermidade espiritual, ela estava sendo atacada pelo inferno, mas não parava de buscar a Deus, não parava de adorar Jesus. Então, não é hora de você olhar para a tua dificuldade, é hora de você olhar para o autor e consumador da sua fé. A terceira coisa que acontece quando Jesus está presente: o diabo é desmascarado e as obras do maligno são desfeitas. De maneira que Jesus pegou aquela mulher e falou: agora tu vem para o meio, tu vem para o meio, porque Jesus é especialista em nos colocar no meio de novo. Mano, oh, glória, cansar já foi até embora. Jesus é especialista em te colocar no meio de novo. Para você que já colocou o escudo da fé num canto, a espada do Espírito no outro, e começou a tirar a armadura do Espírito e falar: a partir de hoje não vou lutar mais não, a partir de hoje vou empurrar com a barriga, vou fazer de qualquer jeito, não quero mais lutar na batalha da fé, não quero saber mais esse negócio de Jesus. Para você que está pensando nisso, ou se você vai pensar nisso, saiba de uma coisa: Jesus te coloca no meio da batalha de novo, Ele te renova, te coloca, reveste com a armadura do Espírito Santo, pega o escudo da fé, pega a espada do Espírito e fala: eu estou contigo. Gideão queria parar, Gideão achou que a história dele seria dentro do lagar, mas Deus apareceu e colocou ele no meio da batalha contra os midianitas de novo. Vai lá, porque aonde você fugia, agora tu vai enfrentar, porque quem está contigo é maior do que qualquer exército da terra. Então 90 anos se passa, mas Neemias decide reconstruir o muro, porque por mais que o tempo, tem coisa que o tempo conserta, mas tem coisa que o tempo estraga. Mas independente do tempo, nunca é tarde para voltar aos princípios de Deus. Eu queria que a igreja estivesse cheia para me falar isso aqui. Nunca é tarde para voltar a ser uma bênção, porque às vezes a gente atinge um nível com Deus e alguns acidentes de percursos acontecem, e a gente tem alguma dificuldade de refazer a nossa rota, a gente tem dificuldade de refazer rota, de recuar um pouquinho e ver onde a gente errou, para voltar mais forte, e às vezes por causa do tempo a gente acha assim: não vai nunca mais dar certo, não, nunca mais vou voltar a ser uma bênção. Mentira do adversário, mentira do maligno. Dá para voltar ainda melhor do que antes. Você crê? Que na unção do Espírito Santo dá para colocar tudo no lugar. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo de número 37, Deus olhou para o profeta e falou: pode reviver esses ossos? Aí o profeta olhou para Deus e falou: só o Senhor sabe. Por que ele disse só o Senhor sabe? Porque a última palavra não vem dos homens, não vem do profeta, não vem do pastor. A última palavra só Deus tem, e só Deus sabe. Se ele falar que é sim, é sim. Se ele falar que não, é não. Se ele falar que a porta vai abrir, vai abrir. Se ele falar que a porta vai fechar,
vai fechar, mas o homem não tem poder de decretar nada na sua vida e nem na minha. A última palavra vem do Senhor. Quando o profeta olhou, estava tudo fora do lugar, mas quando Deus deu ordem para ele profetizar, tudo que estava fora do lugar voltou para o lugar, até os menores ossos do corpo humano voltou para o seu lugar de origem. Então entenda uma coisa, a última palavra vem de Deus e dá para você voltar aos seus lugares de origem. Quem está comigo nesse culto aqui nessa noite? Dá para voltar a seu lugar de origem. Teu lugar de origem é no teu melhor momento com Deus. Glória. Eu quero que você saia daqui ativado pelo Espírito Santo, porque a gente tem alguma coisa aqui dentro da gente, um disjuntor. A gente tem um disjuntor espiritual aqui dentro da gente, só uma configuração para tu entender como é que funciona. Tá vendo aqui, ó, o interruptor da luz? Tá ali, para ligar a luz desse púlpito é ali, ó. Mas para te ativar, só o Espírito Santo sabe onde está o disjuntor que te liga. Só o Espírito Santo sabe onde é que ele toca. O que é que Deus pode fazer para te ativar no reino dele? Porque a Bíblia não engana, a Bíblia diz a verdade. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, e é verdade. Irmãos, é aflição de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, é luta de todos os lados que você possa imaginar. Só que o versículo não termina e começa assim: muitas são as aflições do justo. O versículo termina assim: mas o Senhor, aleluia. Calma aí, porque tem um mais aí nessa história. Tem algo que eu chamo de intervenção divina, mas o Senhor o livra de todas. E eu entendi esse versículo. Não quer dizer que Deus vai te livrar de tudo. Não quer dizer que Deus vai te proteger numa redoma de vidro e vai fazer de você o filhinho e a filhinha dele querida. Não. Quer dizer o seguinte: é que dentro das batalhas, Deus te fortalece para você não abaixar a cabeça. Aleluia. Aleluia. Dentro da luta vem a vitória. Dentro da luta, se porta vai abrir ou não, eu não sei, mas a presença de Deus substitui a ausência dos homens. Mas a presença de Deus é melhor do que porta aberta, do que dinheiro no bolso, do que casa, do que carro, do que bens materiais. O importante não é se eu vou passar ou não pela luta, é se Deus vai estar comigo no deserto, na cova, na prova, no mar, dentro do barco. Se Deus está comigo, não importa o que está do lado de fora. Se Deus está comigo, a Bíblia diz: se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aí Neemias não aceita situações contrárias. Para Neemias, que era conhecedor da história, Neemias nunca tinha pisado nessa cidade, mas amava a cidade. Calma aí, ninguém aqui pisou no céu, mas cadê o povo que ama o céu? Sabe por que tu ama o céu? Sabe por que você almeja o céu? É porque quem está morando dentro de você não é da terra, é do céu.
Quando você vê um crente perder a esperança do céu, é porque o Espírito Santo não está mais nele, é porque ele já se afastou da presença de Deus, porque tem um habitante dentro de nós que veio do céu e causa desejo no nosso coração para estar no céu também. E é importante, pastor, é importante ter desejo pelo céu? É importante, sabe por quê? Porque quem ama o céu vigia, quem ama o céu não anda em qualquer caminho, quem ama o céu não vive na prática do pecado, quem ama o céu, ama o Deus do céu, e quem ama o céu sabe que a proposta é maior do que qualquer proposta da terra. Calma aí, isso me lembrou de Davi. Você tem que entender o seguinte: você precisa avaliar a proposta para ver se vai valer a pena entrar na batalha ou não. Davi, antes de lutar contra Golias, ele falou assim: qual é a recompensa? Cara interesseiro? Não, sabe o que ele está fazendo? Ele quer saber se vale a pena entrar naquela batalha. É isso que ele quer saber. Espera aí falaram assim, ó, vai casar com a filha do rei. Opa, e a família dele vai ser abençoada, vai ser enriquecida. Opa, a recompensa vale a pena, vou entrar nessa batalha. E ainda por cima existia uma causa maior, que era a causa do reino, porque o exército de Deus estava sendo afrontado, que ele falou. A terceira causa: primeira, casar com a filha do rei; segundo, ter sua família abençoada; e terceiro, a causa do reino, que deveria ser a primeira, na verdade. Ele falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Então existe uma causa, e Davi pega e avalia que essa causa vale a pena entrar nessa batalha. Então muito cuidado, porque não vale a pena entrar em algumas batalhas. Não vale a pena entrar na batalha do bate-boca, não vale a pena entrar em batalhas de briga corporal, não vale a pena tocar para ver quem toca mais, não vale a pena pregar para ver quem prega mais, não vale a pena entrar na batalha de cantar para ver quem canta mais, não vale a pena de fazer algo no reino de Deus para mostrar que faz melhor. Essa batalha não vale a pena, mas o bom combate da fé, esse vale a pena. Por isso que Paulo falou: eu já combati o bom combate, eu entrei num combate bom, eu entrei num combate que vale a pena, encerrei a carreira e guardei a fé. O combate do evangelho te dá uma recompensa chamada céu. Analisa aí, vale a pena ou não vale a pena entrar nessa batalha? Está entendendo? Qual é a recompensa? A recompensa é o céu. E aí? Tranquilo? O que é o céu? O céu, eu vou explicar o que Paulo resumiu para a gente. O céu é algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não chegou em propósito da imaginação do coração do homem. Ah, mas João teve uma noção. Tudo que a Bíblia te fala sobre céu é apenas uma noção do que te espera lá. Eita, você está aí ou você está com sono? Está entendendo? Tudo que a Bíblia fala de Jesus é mais do que você possa imaginar. Tudo que a Bíblia fala de céu é maior ainda do que ela tenta relatar. Porque quando ele viu ruas de ouro, ele está usando o que? Elementos que ele conhece para explicar o que ele viu lá. Só que é mais do que ouro, mais do que ouro. Está entendendo? Então você tem que aprender o seguinte: vale a pena entrar nessa batalha? É só você olhar a recompensa. Se você entrar numa batalha
de ir para o mundo, viver uma vida dissoluta, uma vida sem Deus, qual é a recompensa? A recompensa é o inferno. A Bíblia diz que tem outro tipo de recompensa também. A Bíblia diz que Jesus falou assim, ó: vocês que fazem para aparecer, em verdade vos digo que vocês já ganharam a recompensa de vocês. Em verdade vos digo que vocês já receberam o galardão de vocês. Está vendo? Fazer para aparecer também tem um galardão. Mas vale a pena? Qual é o galardão? Ser aplaudido pelos homens. Qual é a recompensa? Ser aplaudido pelos homens e reprovado por Deus. Aí eu lembrei de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Eu não, o Espírito me lembrou de Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porque eu persuado a homens, ou tento agradar os homens. Se eu estivesse tentando agradar os homens, eu não serviria para ser chamado de servo de Jesus Cristo. Por isso que Paulo falou para Timóteo: maneja bem, não te aparte da tua boca o livro dessa profecia, mas maneja bem a espada do Espírito. E teve uma hora que ele disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus. É para quem? É para os homens? Não, é para Deus. Você não veio para o culto para se apresentar para o pastor. Tu não vem para o culto para se apresentar para as pessoas. Você veio para o culto para se apresentar a Deus. E como é que tu se apresenta para Deus num culto vazio de quarta-feira? Eu apresento dando o meu melhor. Eu apresento a Ele que dizendo o seguinte: Deus, a minha oferta não é o dinheiro, a minha oferta não é o carro, a minha oferta não é a casa, a minha oferta é o meu corpo como sacrifício vivo diante do teu altar. Você é a oferta. Isso é culto. Amém? Então Neemias não conhece a cidade, mas ama a cidade. E outra, Neemias não se conforma com o caos. Ele falou assim: o histórico dessa cidade, pelo histórico que ela tem, isso não tem nada a ver com ela. Pelo Deus que essa cidade representa, a destruição que ela está, não tem nada a ver com ela. E bem falou Lamentação de Jeremias, capítulo 1 de Jeremias, diz assim: quando Jeremias viu a cidade toda destruída, ele disse assim: como se acha solitária, como se acha abandonada, destruída, aquela cidade que antes da destruição era tão populosa. O que eles estão dizendo? O que Jeremias e Neemias têm em comum? É que eles sabem que a roupagem de derrota e vergonha que essa cidade está vestindo não tem nada a ver com o histórico dela. Eles sabem o seguinte, vou entrar no mais profundo agora. Eles sabem que isso é um momento, mas não é o histórico da cidade. Ela está destruída, mas não é uma cidade derrotada. Ela está passando por um momento de destruição, mas o histórico dessa cidade é um histórico que Deus visita essa cidade. É um histórico da cidade de Davi, a qual Deus deu grandes vitórias, grandes batalhas foram vencidas por causa do Deus de Jerusalém. E outra, essa cidade tem uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que Salmo 24, Salmo não tem capítulo, Salmo 24: levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará por Jerusalém, tá? O Rei
da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e valente na guerra. Quem é esse Rei da glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. É Jesus, Ele é o Rei da glória. Essa cidade está destruída, mas tem um histórico. Essa cidade está destruída, mas tem uma promessa. Guarde essas duas palavras no teu coração antes de eu terminar a pregação: histórico e promessa. Quando você se sentir fraco, quando a tua fé não estiver a todo vapor, quando você acordar e o dia estiver cinzento espiritualmente falando, quando algum acidente de percurso acontecer, tu vai se lembrar dessas duas palavras: você tem um histórico com Deus. A tua história com Deus não pode ser entrar para a categoria de capítulo final por causa da luta que se levantou ou momento difícil que você está vivendo. Você tem um histórico com Deus. Você tem um histórico de participação em cultos. Você tem um histórico de oração nos lares pelos enfermos. Você tem um histórico de quarto fechado com Deus. Você tem um histórico de estudo da palavra, e isso não pode cair no esquecimento. Deus ainda lembra de tudo que você fez, e não é um momento difícil que vai colocar um ponto final na tua comunhão com Deus. Histórico, tem que lembra de tudo que tu já fez para Deus, de todas as aventuras que você vivenciou com Deus, ao lado de Jesus, todas as guerras e batalhas que você lutou ao lado de Jesus. O outro é a promessa. Por que essa cidade está sendo reconstruída? Porque ela tem uma promessa. Está escrito que ela tem que ser reconstruída, porque Jesus vai entrar pelas portas dela, e o povo vai gritar: hosana nas maiores alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Jesus montado no jumentinho. Mas como é que Jesus vai montar no jumentinho e entrar na cidade se ela estiver destruída? E é por isso que Deus vai usar Neemias para ser o reconstrutor dessa cidade. Porque há uma promessa para acontecer. Então você está debaixo de várias promessas do reino de Deus. Você está debaixo de várias profecias em direção a você. Então você tem que lembrar o seguinte: que o momento não vai apagar as promessas de Deus na tua vida. E isso, irmãos, tem que ser combustível para você não olhar para trás. Você tem uma promessa. E deixa eu me aprofundar um pouco mais. É porque você tem uma promessa que você é perseguido. Se você não tivesse promessa, o diabo não estaria preocupado. O diabo está preocupado com o povo que vai morar no céu. A Bíblia diz que quando o Faraó liberou o povo, logo em seguida ele veio atrás para tentar escravizar ou até matar o povo novamente, porque o povo tem uma promessa de herdar uma terra que mana leite e mel. O povo tem uma promessa de herdar a terra prometida. E é porque o Faraó vem atrás, porque o povo tem promessa, porque o diabo está furioso com você, e graças a Deus que ele está furioso com a gente, porque você tem uma promessa. Tem uma terra que mana leite e mel te esperando. Tem novos céus e nova terra te esperando. Continue com a tua mão no arado, porque queira o diabo ou não, nós vamos possuir a terra por herança, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Se não fosse Jesus, a gente nem aqui estaria, mas graças a Jesus, além de você entrar num culto como esse, você ainda vai entrar no céu pelas portas.
e ouvirá Jesus dizer: vinde benditos do meu Pai, possuam essa terra, porque é uma herança. E a Bíblia diz que a gente só tem direito à herança se o testador da herança morrer. Se eles têm uma herança, se eu tenho uma herança para passar para eles, eles só podem herdar. Eu tenho umas dívidas aí para passar para vocês, já está tudo escrito já, né? Vocês dois, tá? Fica tranquilo. Só se eu vier a óbito, Jesus me levar, a herança é deles. Por isso que Jesus teve que passar pela cruz, passar pela morte, porque depois da morte de Cristo, os herdeiros tomam posse da herança. Aleluia. O Espírito Santo está nesse lugar. Eu sei quando Deus está falando. Eu sei quando Deus está falando. Por isso que o escritor de Apocalipse diz: então, você tem. Não pensa que você não tem nada, não, você tem. Ele diz: guarda o que tem, para que ninguém tome a sua herança, a sua coroa, o seu galardão, a sua recompensa. Tudo que o inimigo tem para te oferecer não é nada diante do que Deus já te fez herdar no reino dele. Só vai entender isso aqui quem cresceu na fé. Quer ver? Já estou terminando, para você pensar que eu estou terminando mesmo e esquecer a chuva que está caindo lá fora. Só vai entender isso aqui quem cresceu na fé. Está aqui, ó, uma barra de ouro e uma barra de chocolate. Ouro e chocolate. Pega o garotinho da Hannah, o Anthony, oferece o ouro para ele, abre o chocolate e oferece o chocolate. O que ele vai querer? Você está aí? Está entendendo? Porque só entende o valor da herança celestial quem amadureceu na fé. Criança criança busca as coisas de criança, mas quem cresceu, você está aí? Quem cresceu na fé sabe, criança busca carro, criança busca casa, criança busca dinheiro, criança busca glória para si, mas quem amadureceu na fé sabe que o que Jesus já nos deu vale muito mais, é ouro, vale muito mais do que as riquezas materiais. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.